Evangelho, terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a nossa meditação no 13º capítulo do Evangelho de São Lucas. Na sequência de hoje, o evangelista vai apresentar 2 parábolas a respeito do reino dos céus. Então, logo após o episódio da sinagoga, que ontem meditávamos, em que víamos o Senhor responder ao chefe da sinagoga, colocando uma luz importantíssima, como falávamos, a respeito da resposta que o Senhor dá àquele compromisso de amor que Ele realiza conosco. Em uma palavra, não há o dia em que o Senhor não esteja pronto para nos perdoar, pronto para nos acolher, pronto para ser misericordioso conosco. Não há o dia em que o Senhor não esteja pronto para nos amar. E não há o dia em que Ele não nos espere. Como vimos ontem, é Jesus quem toma a iniciativa por ela, o que significa dizer que mesmo sobre o peso da vida, que muitas vezes nos esmaga, pela falta, por exemplo, de sensibilidade do próximo, como no caso do chefe da sinagoga, e de tantos outros que tentam intimidar a nossa intimidade com o Senhor, perturbando esse espaço e essa ocasião. Bom, o Senhor toma a iniciativa por nós, nos espera, vem ao nosso encontro. E agora, na sequência, Lucas faz Jesus apresentar 2 narrativas a respeito do reino dos céus, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Mateus e Lucas irão agrupá-las de uma outra forma na narrativa do Evangelho, mas, como cada evangelista tem um objetivo, Lucas agrupa essas narrativas de um outro modo, na sequência desse gesto cumprido por nosso Senhor Jesus Cristo, no caminho que sobe para Jerusalém, mostrando para nós que o cumprimento do tempo da promessa está próximo. O reino de Deus está no meio de nós e ele é como uma semente de mostarda, a menor das hortaliças, mas que caindo no terreno, lançada na horta, cresce de uma forma misteriosa, de uma forma quase escondida. Um não se dá conta, porque uma vez que ela entra na terra, a chuva, o vento, o sol vão mexendo a terra e a semente vai vivendo ali o seu germinar. De maneira que germina, cresce e se torna uma árvore frondosa, capaz de oferecer seus ramos para ser a casa das aves do céu, capaz de estender os seus braços para receber a muitos que buscam refúgio. Aquela pequenina semente se transformou em uma grande árvore, lançando seus galhos por todo o mundo, a fim de se tornar
lugar seguro. Bom, essa imagem que é diretamente associada à figura da igreja também nos fala sobre a ação providente de Deus. Toda a força e vitalidade está naquela semente, pois se trata de mostarda como semente, como árvore grande, como árvore que estende os seus ramos. Mas a vitalidade que levou a semente a tornar-se uma árvore assim foi uma ação bendita de Deus em favor dela. E esse crescimento se deu pouco a pouco, até que finalmente ela chegasse à condição de uma árvore grande e frondosa, com galhos bem estendidos para servirem de casa para muitos. Como Deus opera, meus irmãos, falávamos também disso esses dias, né? De maneira silenciosa, de maneira quase oculta, Ele vai operando e transformando toda aquela realidade que a Ele se entrega, se confia. Ah, como desejo que o fogo seja aceso sobre a face da terra. Esse foi o desejo apresentado por Jesus, como meditávamos outro dia, falando sobre o Evangelho de Mateus. Esse é o desejo ardente do Senhor. O Senhor confessa o seu desejo e espera que aconteça. Da mesma forma, o crescimento do reino de Deus. O reino dos céus, ele vai crescendo no meio de nós de uma maneira contínua. O Senhor está conduzindo a história. O Senhor está conduzindo a vida contida nesse reino e a faz seguir. De maneira que vamos nos dar conta de que tudo está mudando na medida em que os efeitos vão sendo percebidos. Então, é interessante porque a parábola faz um salto da semente à árvore, da árvore ao lugar do repouso das aves. O que significa dizer que é uma passagem muito grande entre a semente e a árvore. Mas esse pouco a pouco se dá como uma grande graça, pois da pequenina semente agora se contempla a grande árvore que se tornou. Oh, meu irmão e minha irmã, se olhássemos com essa docilidade a vida daqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes o Senhor nos faz encontrá-los na condição de semente. E nós vamos ser na vida daquela pessoa uma fração desse agir de Deus para que ela se torne uma árvore frondosa. Outras pessoas nós vamos encontrá-las já numa condição assim, frondosa, firme, robusta. Não podemos esquecer e olhar com amor e bendizer ao Senhor, porque um dia aquela semente pequenina e frágil foi escolhida, protegida, amada, cuidada, e agora nós estamos encontrando-a num dos melhores momentos de sua história, quando já é uma árvore frondosa e bem-sucedida a estender os ramos para recolher a outros. Então, muitas vezes vamos encontrar as pessoas nesse momento e é importante bendizer ao Senhor e glorificar por esses irmãos serem para nós um testemunho da potência transformadora de Deus. E como é importante, falávamos esses dias a respeito do dom da humildade, né? Mesmo sendo percebidos e estando nessa condição, nesse momento da nossa vida, um dia fomos aquela pequenina semente que, sem os cuidados, teria tudo para perecer. Outros irmãos e irmãs, nós vamos encontrá-los já na última etapa, como a árvore não apenas frondosa, mas que, estendendo seus ramos, recebe a muitos, acolhe a muitos. E poder dizer, bendito seja Deus por essa grande oferta de amor que se tornou esse irmão, essa irmã por nós, pois ele hoje é um testemunho, ela hoje é um testemunho visível do grande
poder de Deus, que não apenas cuida dos seus, mas os faz oferta do seu cuidado para muitos. A oferta do cuidado de Deus se dá pela obra de suas mãos. Bendito seja Deus por ter feito grandes maravilhas na vida do meu irmão e por agora oferecê-lo como dom de amor por muitos. Essa é a oração a ser feita. Agradecer porque o Senhor cuidou. Bendito seja Deus, porque está completando a obra começada por suas mãos. A sementinha lá atrás está sendo cuidada e agora se tornou uma árvore frondosa e que oferece seus ramos para que as aves do céu façam seu ninho, encontrem refúgio. Bendito Deus Altíssimo, que cuidou e fez crescer e agora conduz a fim de que se tornem aqueles amados e cuidados por Ele, se tornem uma oferta de amor na vida de seus irmãos. Olha que maravilha. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco também, né? Estamos falando da vida do próximo, mas talvez esse momento da sua vida seja um momento em que você está vivendo uma grande ação de graças no reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito em seu favor. E agora no seu coração se acende não só essa compreensão, mas esse desejo forte de ser mesmo a árvore que estende seus ramos. Mas, padre, a gente pode usar isso num sentido, numa imagem pessoal? Uma vez que o Senhor está falando do reino de Deus, e não deveria ser uma imagem coletiva, uma imagem sobre toda a igreja? Exatamente. É verdade. Mas aquilo que nós observamos no corpo de Cristo, que é a igreja, no grande edifício espiritual, que é a igreja, também podemos observar e afirmar sobre cada uma das pedras vivas desse edifício espiritual. Também podemos afirmar sobre cada um daqueles que são co-herdeiros do reino dos céus. Que bom, meus irmãos, que nós podemos perceber essa beleza do Evangelho de hoje. E a segunda parábola fala a respeito da porção de fermento que é jogada sobre, quer dizer, na verdade é o pouco de fermento que é jogado sobre 3 porções, para poder usar a mesma linguagem do texto bíblico, né? 3 porções são volumes significativos e uma quantidade de fermento é lançada sobre essas 3 porções e vão transformá-las completamente, mas não sem que antes se misture bastante. Quem tem o hábito de ir para a cozinha e trabalhar com fermento sabe o quanto é decisivo para a preparação do bolo, da pizza, do pão, que a mistura seja bem feita, seja bem distribuída, seja harmonicamente desenvolvida, a fim de que tudo possa tomar parte no efeito daquele fermento. E quanto mais homogênea a distribuição do fermento, mais firmes ou mais eficazes são os efeitos da sua ação. Assim também, né, na vida interior. Quanto mais a graça do Espírito Santo se entranha em nossa humanidade, alcança todos os meandres, todas as partes da nossa humanidade e a transforma, a ilumina, o resultado, o efeito final dessa obra vai ser sempre esplêndido, vai ser sempre grandioso, vai ser sempre intenso. Assim também acontece com o agir de Deus. Mais uma vez, o agir do fermento sobre a massa também é algo que passa desapercebido aos olhos, né? Ou seja, não está dentro daquela observação, nós não somos capazes de ver efetivamente isso. Como uma sementezinha que vai crescendo. A gente vai se dando conta do crescimento, mas a gente não vê efetivamente como acontece, né? Hoje é claro que a gente tem aquelas câmeras que podem filmar por um longo período e aí você sabe que primeiro
a plantinha faz esse movimento, desenvolve isso e depois aquilo, até ir crescendo como árvore. Mas, na vida concreta, a gente vai se dando conta que não está mais como antes, pois cresceu. Como é bom a gente ouvir isso, né? Meu irmão não está mais como antes. Por quê? Porque ele cresceu. Cresceu na vida espiritual, cresceu na percepção de si, cresceu na capacidade de falar dele, cresceu na capacidade de ouvir o outro, cresceu na sensibilidade humana, na hora de aconselhar e na hora de deixar-se aconselhar por alguém. Cresceu como pessoa ao lado de quem sofre. Cresceu com os sofrimentos da vida. Enfim, cresceu. A primeira coisa que a gente pergunta, depois que mistura bem o fermento nas 3 porções de farinha, é se está crescendo, né? A gente bota depois a massa para repousar, seja o bolo, seja o pão, e a gente vai observar de quando em quando o seu crescimento. Observar com alegria que está se desenvolvendo, que está crescendo. Como é bom pedir essa graça ao Senhor. Dai-me, Senhor, a graça de ter olhos para ver o crescimento espiritual do meu irmão, o crescimento integral do meu irmão. Como é bonito a gente perceber quando a pessoa vai crescendo em várias outras áreas da vida, né? Vive esse crescimento integral, ou seja, a vida de oração, a vida espiritual, vai iluminando de uma tal forma a experiência interior daquela pessoa que o seu modo de ser, o seu modo de vida, sua forma de lidar com os outros, de lidar consigo mesmo, vai mudando. E mudando de uma maneira enriquecedora, onde a gente percebe a mudança e se alegra por estar percebendo aquela mudança. Que bom! Bendito seja Deus por isso. E o Evangelho de hoje nos recorda essa graça. Olha aqui, é verdade. Eu preciso me alegrar quando vejo isso acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu preciso recordar que essas coisas também acontecem na minha vida, né? E bendito seja Deus por esses acontecimentos. Peçamos à Virgem Maria, peçamos hoje a Santo Afonso Rodrigues. Mas quem é ele, padre? É um sacerdote, perdão, é um leigo jesuíta. Foi pai de família, perdeu sua esposa e seus filhos, e depois de um tempo o Senhor o chama à vida consagrada e ele entra para a companhia de Jesus, se tornando um leigo, um irmão consagrado jesuíta. Sua vida de santidade, a sua entrega a Deus e o seu amor pela vida de completa oblação pelo próximo, ou seja, de completa entrega pelo próximo, foi tão forte que marcou a vida de um jovem chamado Pedro Claver, que iria, tempos mais tarde, foi acompanhado espiritualmente por Santo Afonso Rodrigues. Tempos mais tarde, esse que recebeu os ensinamentos do amor bondoso do coração da Imaculada. São Afonso Rodrigues era um grande devoto de Nossa Senhora, um dos divulgadores do pequeno ofício de Nossa Senhora, um dos grandes promotores da devoção à Virgem Santíssima, Imaculada e pura. Ele formou esse jovenzinho, Pedro Claver, que foi aprendendo a ser um grande devoto da Virgem Maria e um homem cuja vida ele queria que fosse toda entregue ao exercício da caridade e ao bem do próximo. E termina viajando para a região de Cartagena, na Colômbia, e ali empenhará a sua inteira vida no cuidado dos escravos que eram desembarcados naquela região e que sofriam duras penas. A história de São Pedro Claver, como apóstolo dos negros, como era chamado, o apóstolo dos escravos, é de um testemunho único. Nós encontramos na Liturgia das Horas seu texto, no dia em que se celebra a sua memória. E temos a oportunidade de hoje celebrar a memória daquele que a ajudou. Estão vendo aí? Santo Afonso Rodrigues, ele foi parte desse evento de Deus sobre aquela
pequenina semente chamada Pedro Claver, que ele não viu depois, mas se tornou uma árvore frondosa e estendeu seus ramos para que muitos filhos de Deus encontrassem abrigo e pudessem, através de seus ramos, receberem o refrigério de Deus, receberem o cuidado de Deus para partirem em comunhão com a igreja em paz. E o bom Deus, pela intercessão desses santos sacerdotes jesuítas e pela intercessão desse santo leigo jesuíta, Santo Afonso. Por que santos sacerdotes, padre? Porque junto com Pedro Claver, uma outra legião de bem-aventurados sacerdotes jesuítas cuidaram do mesmo ofício nas regiões colombianas. E tudo começou com o amoroso testemunho de Santo Afonso Rodrigues. Esse pequenino fermento de Deus, que viveu 85 anos e foi levitando as várias porções de farinhas que passaram por suas mãos. Ele foi o porteiro por muitos anos, trabalhava ali recebendo os rapazes e convivendo com eles e dando esse testemunho da vitalidade cristã como fermento que vai levitando a massa. Quantas gerações foram levitadas por esse grande fermento do Senhor chamado Afonso Rodrigues, e quantas gerações de jesuítas santos partiram para as missões nas Américas, levando consigo o testemunho desse santo coração consagrado a Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Afonso Rodrigues e pela intercessão de São Pedro Claver e de todos os missionários santos jesuítas, abençoe-vos, e da grande Mãe de Deus, a Beatíssima Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.